todos os anteriores, e não só isso, que sustenta todos os anteriores. Porque eu trago para vocês hoje o seguinte tema: verdade absoluta, mito ou realidade? Vocês vão de concordar comigo que nós vivemos em tempo em que a verdade, ela se tornou algo pessoal. Cada pessoa se sente autorizada a construir aquilo que ela entende por certo e errado, pelo bem e pelo mal, inclusive até mesmo a nossa identidade mais fundamental, o que significa ser homem ou mulher. Mas será que essa forma de pensar é sustentável na prática? Será que ela é viável na prática, pensar assim? Será que uma sociedade ela consegue se sustentar em apenas verdades particulares? Vamos aqui imaginar comigo que o engenheiro, ao projetar uma ponte, se baseie na sua própria matemática, onde 2 mais 2 é igual a 5. Ou um cirurgião, que ao operar, ele toma como padrão a sua própria verdade pessoal de como o coração funciona. Isso é viável? Não, isso é impensável. Porque se o engenheiro disser que 2 mais 2 é igual a 5, o prédio cai. Se o médico operar conforme o seu entendimento do corpo humano, vidas se perdem. Portanto, a resposta à nossa pergunta, não é viável. Nós não podemos viver com base em percepções subjetivas da verdade. E aqui, nós levantamos uma outra pergunta. Afinal, o que é verdade? Porque se versões pessoais, se versões subjetivas da verdade não sustentam a engenharia, não sustentam a medicina, elas também não podem sustentar a nossa vida moral, a nossa vida espiritual e a nossa vida social. O seguinte, gente, o que acontece é, a verdade ela precisa ser algo além da nossa mera opinião. Ela precisa se ancorar na realidade. E é justamente isso que a teoria da correspondência vai dizer. No mundo filosófico, os filósofos eles chegaram a essa conclusão, que verdade é aquilo que corresponde à realidade. Isso é a teoria que é mais aceita no mundo acadêmico. Se eu digo que há uma cadeira nessa sala, essa afirmação ela somente será verdade se, de fato, existir uma cadeira nessa sala. Não importa o quanto eu acredito ou não nisso, não importa se ao falar isso eu me sinto bem ou não. A verdade, ela não depende de mim. Ela depende de fatos. Ela aponta para algo além de mim, fora de nós. Portanto, a verdade não é algo que nós criamos, mas algo que descobrimos. Assim como não escolhemos se há ou não uma cadeira na sala, nós apenas constatamos se há ou não uma cadeira na sala, nós também não escolhemos a definição de certo e errado, o sentido da nossa existência. Nós não temos esse direito de escolher. Nós descobrimos, nós constatamos isso. Porque a verdade está acima de nós. E o nosso papel é apenas nos alinhar a ela. Mas talvez aqui surja uma dúvida sincera. Eu confesso que quando eu faço a palavra, faço o estudo, as minhas irmãs são cobaias na hora de eu treinar essas palavras. Elas já ouviram isso aqui 300 mil vezes. E ao mostrar o meu raciocínio, a minha irmã mais velha, Carol, ela falou, Mariana, mas eu tenho uma dúvida. Falei, sim, Caroline, por favor. Ela perguntou assim,
Mariana, se a verdade deve corresponder à realidade, o que eu faço com a fé? E é uma dúvida sincera. Mas entendam, a fé não é crer em algo contra a realidade. Não, não, não. A fé é crer com confiança em algo que corresponde à realidade, mas que por enquanto não é completamente visível. Inclusive, é que a Bíblia, a palavra, nos diz em Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Note, não diz que são ilusões. Diz o quê? Fatos não visíveis. Ou seja, a fé é crer com confiança em algo real, mas que no momento é invisível. Trata-se de confiar naquilo que Deus já revelou, no que Deus já fez e aquilo que Deus continua fazendo. Portanto, a fé, ela não contradiz a realidade. Ela se ancora na realidade. Mas aí vem uma outra pergunta. Mariana, de onde vem essa realidade a qual a verdade corresponde? Se isso está fora de nós, se isso é algo para além de nós, o que é essa realidade que todos nós experimentamos, mas que não controlamos? O que vem, o que fundamenta tudo que existe? O que veio antes da matéria, antes do tempo, antes do espaço, antes da vida? E aqui, pelo menos aqui por enquanto, a própria ciência moderna já concorda. O universo teve um começo. Ele não é eterno. Tempo, matéria, espaço passaram a existir em um momento específico da nossa história. Tudo que nós vemos, átomos, galáxia, seres vivos, foram causados por algo que está fora do sistema. E essa causa, ela não pode ser material, porque ela criou a matéria. Essa causa, ela não pode estar dentro do tempo, porque criou o tempo. E essa causa deve ser pessoal. Por quê? Porque somente uma pessoa escolhe criar. Energia, irmãos, por mais poderosa que seja, não decide. Apenas uma mente decide. Portanto, logo, o universo passou a existir, teve origem num Criador eterno, imaterial e pessoal. E se há um Criador, há um propósito. E se há um propósito, há uma maneira certa de se viver. Existe, então, uma verdade absoluta instituída por esse Criador. E até aqui, de novo, a maioria concorda. Hoje são poucas as pessoas que negam que existe algo maior. Entretanto, quando a gente vai perguntar o que seria esse Criador, o que seria esse algo maior, aí as respostas começam a ficar um pouquinho criativas. Se você perguntar, uns vão dizer o seguinte: a criação, o Criador é o universo. Ou, o Criador é uma energia. Ou então, uma consciência cósmica. Ou é tudo e todos ao mesmo tempo, junto e misturado. E sempre vai ter aquele que vai dizer assim, né? Deus é amor. Tudo é amor, então tudo é Deus. Gente, nessa época, nesse tempo em que vivemos, cada um tem o seu Deus customizado, feito sob medida, ajustado a um gosto pessoal de cada um. E aí, Jesus, nesse contexto, é apenas mais um. Ele é apenas um mestre da moral, um símbolo do amor, um homem bom, mas só isso. Só que o que acontece é que Jesus não deixou essa opção aberta, pessoal. Jesus, ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Isso não é simbólico, isso não é aberto a interpretações, isso é exclusivo, isso é absoluto. E isso, sim, é ofensivo. É ofensivo por quê? Porque nós vivemos em uma cultura que não quer se submeter. Nós vivemos em uma cultura que não quer ser confrontada, mas quer ser confirmada. Não é certo? É isso que nós vemos hoje na nossa sociedade. E é por isso que elas criam as suas próprias versões de verdades. É por isso que elas personalizam a fé. É por isso que elas redefinem o certo e o errado. E, gente, a sociedade e a cultura não faz isso por falta de lógica. Não é que aquilo, a mensagem que Jesus revela, não tenha sentido. Não, não, não. É porque se elas reconhecerem que Jesus é o caminho, isso significa que elas vão ter que se render. E a gente não vive em uma cultura, em um momento em que isso é atrativo. Portanto, hoje, dizer seguir a Cristo significa o quê? Negar a si mesmo, carregar a sua cruz, ser transformado. E a sociedade, hoje, ela é moldada pela conveniência, pelo conforto, pelo autocentrismo, onde o lema não é seja santo. O lema é seja você mesmo. É isso que a gente vê hoje. E é por isso mesmo que quando muitos reconhecem até que Jesus é coerente, confiável e verdadeiro, eles hesitam em se entregar. Pessoal, entendam isso. Não é uma crise da razão, é uma crise de vontade que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Só que existe uma coisinha que faz com que tudo isso venha por água abaixo. Porque vem o quê? A ressurreição. E com ela, a rendição, ela deixa de ser uma escolha entre muitos. Ela se impõe como a única resposta coerente. Porque se ele venceu a morte, então tudo muda. Ele deixa de ser apenas um mestre, ele deixa de ser apenas um símbolo de amor, um profeta. Ele é o Senhor da vida, a autoridade máxima sobre a existência e o único que tem o direito de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é por isso que a fé cristã, ela não está baseada em sentimentos, ela não está baseada em experiências subjetivas, ela não está baseada em ideias bonitas. Ela está firmada em um fato histórico concreto: a ressurreição de Jesus. Esse é o centro da nossa fé. Se ele não ressuscitou, tudo que a gente conhece desmorona. Isso não faz sentido. Mas se ele ressuscitou, então tudo que ele disse é verdade. E é isso que nós vamos ver agora na primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 15, se vocês já puderem abrir, 1 Coríntios 15, porque aqui Paulo é perfeito. Ele vai afirmar a ressurreição de Cristo. Ai, obrigada. Abre para mim, João, por favor. Gente, um minutinho. Porque esse calor só... Então, nós vamos ver Paulo defender isso de forma muito racional, com lógica, com evidência, nesse capítulo. E eu quero destrinchar para que vocês possam perceber que a nossa fé é uma fé racional. Ela não é baseada em emoção, como o mundo diz que é, em uma ilusão. Paulo, ele não tratava a ressurreição como um símbolo de esperança, como uma ideia bonita ou inspiradora. Para Paulo, a ressurreição não é um detalhe da nossa fé. Ela é o fundamento da nossa fé. É um fato histórico, objetivo, que sustenta ou derruba todo o cristianismo. E é por isso que nessa parte,
ele constrói uma argumentação sólida. Ele fala como se demonstrando provas realmente. Porque ele sabia que se Jesus realmente venceu a morte, então a verdade, meus irmãos, não é relativa. A verdade é uma pessoa viva e o nome dela é Jesus Cristo. Então vamos ler comigo os primeiros versículos. E é óbvio que ele faz um desdobramento ao final desse capítulo, mas eu vou me manter apenas na parte no começo, porque o que nós estamos focando agora é na base racional da nossa fé. Paulo começa assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Paulo começa deixando claro que o evangelho que ele anunciou não é uma ideia nova ou uma mera opinião pessoal. Não. Ele está lembrando que já havia sido pregado e crido esse evangelho, o que mostra que a nossa fé cristã tem uma base firme, transmitida com fidelidade. E agora nós vamos entrar nos argumentos específicos que Paulo faz. Ele, no versículo 3 e 4, traz o argumento da autoridade apostólica. Depois ele vai para os argumentos da evidência. E, por fim, ele traz o argumento da lógica. Então, começando no argumento da autoridade. Versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui diz o seguinte: vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele não inventou o evangelho. Ele está transmitindo o que recebeu diretamente da tradição apostólica. Aquilo que ele recebeu dos próprios discípulos de Jesus. E mais, ele afirma que isso tudo aconteceu conforme as Escrituras, ou seja, que Deus já havia planejado isso lá no Antigo Testamento. E aí ele segue com o argumento da evidência. E pareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por alguém nascido fora do tempo. Irmãos, Paulo aqui apresenta testemunhas. Ele não faz isso de uma forma simples. Ele fala o seguinte: tem testemunhas e essas testemunhas ainda vivem. O que ele está dizendo? Está duvidando? A galera está aí para provar. Vai lá e pergunta. Isso não é uma linguagem simbólica de Paulo, isso não é uma linguagem mística de Paulo, isso é uma linguagem jurídica, como quem está apresentando uma causa, uma defesa em um tribunal. É linguagem de quem está dando evidência. E, por fim, ele mesmo se inclui como testemunha ocular, pois viu Jesus ressurreto, mesmo que de uma forma extraordinária depois. E aí ele fecha com o argumento da lógica. Ele fala, lá no versículo 12, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Aqui Paulo está apelando à razão. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é inútil. Ou seja, tudo depende da ressurreição. Se ela não aconteceu, o cristianismo não se sustenta. Mas se aconteceu, e Paulo afirma que aconteceu, então Jesus é quem ele disse ser, o Filho de Deus, o Senhor da vida e da morte e a verdade. E se ele é a verdade, todas as outras versões estão erradas. Essa estrutura da exposição de Paulo mostra, como eu falei, que a fé cristã, ela não é uma fuga da razão, mas o seu cumprimento. Agora,
Alguns de vocês, não de vocês, mas como nós estamos falando de apologética, claro, alguém, quando você for expor essa questão, quando você for questionado, ele pode falar assim: mas veja lá, as evidências que você me apresenta estão na Bíblia. Como é que você afirma algo da fé usando o livro daquela própria fé? Isso não é tendencioso? E eu respondo: não. Por quê, pessoal? Uma coisa que vocês devem colocar na cabeça. A Bíblia, ela não é um livro mágico que caiu do céu encadernado. Ok? Ela é uma coletânea de documentos históricos, escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em lugares diferentes. E muitos desses textos, eles são biografias, são cartas e são relatos de testemunhas oculares. No mundo acadêmico, a Bíblia é frequentemente utilizada como fonte fidedigna para descobrir aquilo que aconteceu no passado. Muitos arqueólogos, historiadores e cientistas, eles já usaram a Bíblia para verificar se existiam certas coisas, eles iam lá e aquilo existia. Então, a Bíblia foi utilizada para localizar cidades antigas, para descobrir sobre a cultura de povos e até mesmo de guerras. Ou seja, antes da Bíblia ser vista como algo sagrado, que ela deve ser vista, mas ela também pode e deve ser avaliada como qualquer outro documento histórico. E a pergunta não é, ela é religiosa. A pergunta certa é, ela é confiável? E eu te respondo de novo, sim. Porque quando colocamos o Novo Testamento ao lado de outros documentos históricos, outras biografias, como a biografia de Júlio César, como a biografia de Alexandre o Grande, como a biografia de Napoleão, a Bíblia, ela tem mais manuscritos, mais proximidade com os eventos e mais consistência interna do que qualquer outro documento antigo. Em outras palavras, não é racional duvidar, questionar, descartar dos textos bíblicos só porque eles fazem parte da Bíblia. Porque se nós aplicarmos esse mesmo critério honestamente a todos os outros documentos históricos, então a gente vai ter que duvidar de tudo aquilo que nós sabemos sobre a antiguidade. Inclusive, essa credibilidade das evidências da Bíblia, ela já foi colocada à prova por um especialista em examinar evidências. Existe um senhor, Sir Lionel Luckhoo. Ele foi condecorado pela rainha, eu acho que é Elizabeth, mas posso estar mistaken, não posso estar errada. Esse senhor, esse Sir, ele foi colocado no Guinness Book. Ele é um advogado e ele ele foi colocado no Guinness Book porque ele venceu 245 casos consecutivos, o maior número da história. E ele decidiu, então, aplicar o seu rigor jurídico para investigar a ressurreição de Jesus. E depois de analisar os fatos, eu vou ler aquilo que ele declarou. Lembrem-se, ele não era cristão. Ele era um advogado que foi desafiado por seu histórico a verificar se a ressurreição de Jesus era verdadeira. E ele diz o seguinte: a ressurreição de Jesus Cristo é tão avassaladora que obriga a sua aceitação por prova, sem deixar absolutamente nenhuma margem para dúvida. Ou seja, até mesmo um perito em julgamento de provas que não era cristão reconheceu que a fé cristã não se apoia em emoção, ela se apoia em evidência. Com tudo isso tão claro, com tanta evidência, com tanta coerência e com tanta base sólida, o problema, irmãos, não é a falta da verdade. O problema é o que nós temos feito com a verdade. E atenção, porque a verdade,
ela não está apenas sendo rejeitada lá fora. Ela está sendo negociada aqui dentro. O relativismo que combatemos no mundo, ele já senta em nossos bancos. Não com um discurso escancarado, mas com atitudes disfarçadas de amor, suavizando a mensagem para não ofender, evitando o confronto para parecer acolhedor, silenciando verdades para manter a simpatia do mundo. Só que a fazer isso, irmãos, nós não estamos relativizando apenas ideias. Nós estamos relativizando Cristo. Porque ele não disse, eu trago a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Quando uma igreja se cala diante do pecado para não desagradar, quando torna a mensagem do evangelho mais atraente, deixando de lado a cruz, o arrependimento, o juízo, ela não está sendo amorosa, ela está sendo infiel. E veja, o amor é sim central ao evangelho. Nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser pacientes e nós temos que ser humildes, mas nunca às custas da verdade. O amor bíblico, ele não omite. O amor, ele fala com compaixão, mas não distorce. Ele acolhe, mas não acomoda. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:2, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. A verdade sem amor pode ferir, mas o amor sem verdade engana. Por isso, irmãos, nós não temos que relativizar a verdade para agradar o mundo. Mas também nós não precisamos gritar para defendê-la. A verdade, ela não depende do nosso tom de voz e ela também não depende da aceitação da cultura. Ela permanece firme porque ela não é uma ideia frágil, mas sim uma pessoa viva com o nome de Jesus. E outra coisa, muito importante, já que a gente está no tema de apologética, nós não precisamos temer por ela. Ela não se enfraquece diante da dúvida. Muito pelo contrário. A verdade, ela não perde força quando ela é questionada. Ela, na verdade, convida, suporta, ela responde. E é justamente aqui que entra o nosso chamado apologético. Não como uma defesa nervosa, nem como quem se sente ameaçado, mas como quem conhece o fundamento sobre o qual pisa. Afinal, se nós conhecemos a verdade, se nós temos um relacionamento com a verdade, então nós não temos por que temer o conhecimento. Nós não precisamos fugir da ciência, nós não precisamos desconfiar da lógica, nós não precisamos tratar as perguntas difíceis como ameaças à nossa fé. Porque toda a verdade é verdade de Deus. Se algo é verdadeiro, seja na matemática, seja na história, seja na biologia ou na filosofia, isso não ameaça o nosso evangelho. Isso aponta para o nosso evangelho. Afinal, o universo ele foi criado por Deus. E Jesus é a revelação plena de Deus. Em Hebreus diz, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O cristianismo, irmãos, não é uma fé cega, ela é uma fé lúcida, que ela olha para a realidade e diz, isso tem ordem, isso tem beleza, isso tem sentido, isso tem origem. O caos, ele não explica a ordem. O nada não gera propósito, mas a palavra, o logos, sim. E é isso que João vai dizer em João, no primeiro capítulo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Esse logos é Cristo. Ele é a razão por trás de toda a existência, a ponte entre o Criador e a criação. Por isso, quando nós defendemos a nossa fé, nós não estamos apenas debatendo ideias ou promovendo um sistema religioso acima dos outros. Não. Estamos testemunhando a realidade
mais profunda do universo. Que tudo que existe foi criado por Deus. Que esse Deus se revelou em Cristo. E que Jesus não é apenas uma opção. Ele é a verdade para mim, para você e para todos. Irmãos, isso não nos coloca acima de ninguém. Mas isso nos coloca diante de uma responsabilidade. Fomos chamados a viver essa verdade e anunciá-la com mansidão, com amor e sem medo. Porque isso, sim, é a apologética. Eu encerro aqui a minha palavra. Todos de pé, porque eu gostaria de orar.